Queria primeiro desejar um bom dia para todos e todas, agradecer o convite especial da Maria Lídia, presidente da ADUMB, também da Márcia Abrão. A gente já dividiu mesa, a segunda mesa que a gente vem dividindo, a primeira a gente dividiu lá no Congresso Nacional, na Câmara, uma discussão, um debate extremamente importante, que foi, digamos, a largada, né, da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público para buscar combater uma nova tentativa, né, de reforma, que, como mencionado aqui anteriormente, foi apresentada, né, como a PEC 38, né, de 2025. A ideia, eu vou ter uma apresentação, mas a ideia é eu falar um pouco e a gente se localizar no contexto, né, conjuntural atual, né, isso é extremamente relevante para a gente entender por que essa agenda voltou, né, sendo prioridade da Câmara dos Deputados para votar, né, e no segundo momento traçar alguns comentários, análise, uma avaliação minha em relação ao que tem sido colocado, que a PEC ela ataca uma espinha dorsal, não só do Estado, mas da estabilidade dos servidores públicos, que é fundamental, e a qualidade do serviço público, né? Ela ataca essa espinha dorsal que compromete, né, a curto, médio e longo prazo o serviço público do país. Então, a ideia aqui é já deixar claro que os servidores e a mobilização que houve nos últimos tempos, e lembrar que a história da reforma administrativa ela vem recorrente, debate no Congresso Nacional. Depois do governo FHC, a última reforma administrativa feita, de lá para cá, houve um fortalecimento do Estado, do ponto de vista de servidores, de expansão do serviço público e da força de trabalho. Porém, nos últimos anos ou legislaturas, essas reformas, principalmente com DNA mais fiscal ou de redução do Estado dentro de uma linha ideológica, né, de que o setor privado teria mais capacidade do que o serviço público, ou o Estado, ou o público de oferecer esse serviço público, passou a vir do Congresso Nacional essas propostas, né? Não sei se vocês lembram, depois do impeachment da presidente Dilma, o Congresso Nacional passou a ter como linha geral apresentar propostas para o país, né? Começou com o MDB, que depois deu continuidade com o governo Bolsonaro, e a gente, de fato, conseguiu derrubar, né, ou estancar o avanço de reformas. De lá para cá, foi reforma do Estado, com teto de gasto, foi reforma trabalhista, reforma da Previdência, privatizações ou desinvestimento no Estado, empresas públicas de lá para cá, e reformas setoriais, seja de educação, seja em outras áreas que avançou no Congresso Nacional. E todas essas medidas foram ou a partir da iniciativa do Congresso Nacional ou pressionada pelo Congresso Nacional a ser enviada pelo Poder Executivo. Veja que o Rodrigo Maia, quando virou presidente da Câmara dos Deputados, ele pressionou o governo Bolsonaro para enviar a PEC 32. Não sei se vocês me lembram, né? Até porque é de competência do Poder Executivo tratar dessas matérias, né? E de lá para cá foi ressurgindo por grupos de pressão, frentes parlamentares, reapresentar um novo texto, que foi o Pedro Paulo que apresentou a PEC 38, que é continuidade a seu conterrâneo, né? Não é coincidência em que quem pressionou Rodrigo Maia, que sempre foi financiado, apoiado pelo setor financeiro, né? Pedro Paulo, também com a visão ideológica, do seu ponto de vista de diretriz privada, né? Do seu ponto de vista da governança do Estado, definir, né, qual o caminho do Estado, ele tem esse mesmo pensamento. Então não é por acaso ele assumir esse papel. Veja que ele abriu mão de relatar o projeto que dava reajuste para os servidores públicos, aqueles que foram negociados na mesa de negociação no Poder Executivo. Ele considerou que não era viável ele ser relator porque ele pensava diferente. Ele avaliou que ele preferia tocar a reforma administrativa, né, esse grupo de trabalho, porque ele acha que tem muito servidor que ganha bem, né, e que não trabalha. Então ele achou que essa reforma, né, com esses falsos, né, argumentos, seria o caminho para modernizar o Estado. Então, fazendo um pouco essa abertura, mas ela volta, essa reforma, dentro de uma lógica muito clara nos últimos anos. E mais recente agora, há um pacto muito grande entre mercado e Congresso Nacional. E não é por acaso, né? O mercado
tem tolerado e fez esse discurso de controle de gastos, rigidez fiscal, responsabilidade fiscal, mas tem tolerado um Congresso Nacional extremamente irresponsável, por esse ponto de vista. Veja financiamento público de campanha aumentando mais de 300%, aprovaram no Congresso Nacional aumento de deputados federais, que há impacto, empoderamento orçamentário do Congresso Nacional, cada deputado tem lá mais de 50 milhões por ano de emenda, os senadores 80, isso chega a mais de 68 bi de recursos que eram executados, né, pelo Poder Executivo. Isso é o que? É menos concurso público, é menos recurso para várias áreas que, de fato, atende a população na ponta, né? Se você for ver, 90% dos serviços públicos são executados por Estado e município. Foi menos policiais, menos enfermeiros, menos médicos, menos professores, em função desses recursos terem sido, em boa parte, a gente não pode julgar todos, mas com uso irresponsável do Congresso Nacional, até porque só 1% sabe a origem desses recursos que é aplicado, ou seja, que Congresso é esse que quer vender uma reforma administrativa, que quer corrigir distorções, privilégios, porque isso é falso, é outro objetivo da reforma, mas ele próprio não quer que fiscalize, que está dentro dos princípios do artigo 37 que eles querem modernizar. Você não tem um controle desses recursos, para onde vai, a entrega para a sociedade desses recursos. Mas, de fato, eles têm tolerado também a blindagem dos parlamentares, vocês viram recente, por conta da PEC da blindagem, e até admitido que deputado ou senador aposentado poderia acumular a aposentadoria com um recurso do cargo do mandato, que eles proibiram, de certa forma, na reforma da Previdência. Então, isso não é por acaso, né? O mercado não está tolerando isso por acaso. Então, ele agrada os empresários, enfim, a indústria, o mercado financeiro, de duas formas. Como o governo Lula, né, ali, esse ritmo de reformas do Estado interrompeu com a sua eleição, mas ainda ficou um Congresso extremamente desfavorável, esse grupo ele atua para criar barreiras para as pautas sociais do Poder Executivo. Diga-se de passagem que o governo fez entregas fabulosas numa conjuntura, sob o ponto de vista da relação com o Congresso Nacional, e esse grupo, o perfil do Congresso Nacional, veja que ontem se aprovou definitivamente a isenção do imposto de renda até 5 mil, progressiva 7 mil, e ainda cobrando 10% dos ricos, aqueles que ganham mais de 1 milhão, né, e 200 por ano, de forma progressiva, para algo que não se via inédito, né, dos últimos mais de 500 anos do país, essa discussão de justiça tributária e fiscal. Lógico que com alguns empecilhos. E de ampliação do Estado. Então, o Congresso assumiu esse papel. O governo ele não defendia o teto de gasto, mas o Congresso, na PEC da transição, impôs que o Poder Executivo ou enviasse um projeto com novos parâmetros ou ia valer o que estava anteriormente. Então, impôs, forçou uma política de Estado, sendo que o governo, o presidente Lula, foi eleito dentro de uma agenda programática na sociedade, que pese que não foi nem tão programática, foi uma agenda mais, uma disputa pragmática, né? Porque, enfim, foi uma eleição com outros contornos, que aqui eu não vou aprofundar. E outro ponto é que o Congresso mantesse a agenda de privilégios da elite empresarial. Salvo o imposto de renda, mas eles derrubaram IOF no Congresso Nacional, derrubou imposto sobre grandes fortunas na PEC da reforma tributária, agora retomou um pouco com o imposto de renda, a tributação. Só isso já financiava o Estado aí por 100 anos, né? E daí para frente, né? Fizeram a manutenção da desoneração da folha de pagamento, o governo queria acabar para rever o modelo, ou progressivamente não permitiram, né? Veja que tem no Congresso um projeto para pelo menos forçar 10% de redução em relação a essas questões, limitar questões tributárias, não consegue avançar para empresas, né, em relação a isso. As isenções de BBBs, né, das bets, bancos e por aí vai, não avançou, derrubou, né, o Congresso derrubou isso. Perdões bilionários, a isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos, que agora parcialmente avançou, mas tem um projeto parado. Então, e ainda os juros da dívida, né, que é metade do orçamento, né,
para pagamento de juros da dívida, que não entra na discussão do teto de gasto, não entra na discussão da responsabilidade fiscal. Então, veja que há um compromisso, quando se fala em mercado, leia-se, né, confederações patronais, segmento empresarial, e o Congresso Nacional, que aqui eu vou falar um pouco o perfil desse pacto, né? Então, o governo ele fica numa situação isolada, sob o ponto de vista que há um grupo unido para garantir privilégios, né, em relação aos seus interesses. Veja que o governo tem defendido a discussão de redução de supersalários, tributar lucro de dividendo, cortar incentivos fiscais para empresas, novo regime de aposentadoria militar, tributar super ricos. Isso beneficiaria 99% da população, né? É mais recurso na ponta para aplicar em política pública. Só que o mercado defende o seguinte: salário mínimo de aumento real, desvincular reajuste de benefícios, né? Principalmente aposentadoria, limitar recursos mais ainda para a saúde e educação, nova reforma da Previdência e a reforma administrativa. Então, para avançar, a reforma administrativa entra exatamente nesse contexto de disputa do orçamento que vem acontecendo desde 2016 com a criação do teto de gastos. Então, o setor privado, que tem seus privilégios, do ponto de vista de desonerações e recursos do Estado, ele briga com o setor público, porque se avançar em retomada de direito, recursos na ponta para o povo, para a sociedade, vai ter que tirar de algum lugar. Então, de lá para cá, essa disputa ficou muito evidente entre o público e o privado. O privado tem seus interesses lá, tem recursos do orçamento, e essa disputa, ela fica clara, como você vê, essa correlação de forças, daí que surge a retomada da reforma administrativa, com uma imagem que isso vai, do seu ponto de vista, combater privilégio, né? Vai racionalizar, do seu ponto de vista, o custo do Estado, vai modernizar, e de fato não é. O que está à disputa é que se fizer a reforma administrativa, eles querem cortar gastos, enfim, reduzir recursos. Senão vai ter que tirar do outro lado, que é dos empresários, da elite empresarial. Então, o que está em disputa é, de fato, os interesses desses grupos, né, parlamentares e mercado, como mencionei, que se alinharam, né? Então, quando você vê da reforma, é um viés fiscal, então está muito claro, e aqui a gente vai comentar alguns pontos principais, mas quando fala-se de restrição para concurso, quando fala em execução indireta de serviço público, estou com uma chuva de palavras-chave para entender um pouco o assunto, priorizar cargos transversais, cargos obsoletos ou desnecessários, né, serem eliminados, né? Enfim, redução de pessoal, demissão de servidor, ficou mais claro o modelo de demissão. Então, isso está muito claro qual é a linha da reforma, né? A diretriz dela, que é fiscal, é cortar gastos, né? Assim como fez a reforma da Previdência, e assim como tem os impactos da própria reforma administrativa, que é a reforma trabalhista e administrativa, que foi criar novos modelos de contratação, e isso fragilizou todas as políticas públicas. O cara que está lá com contrato de trabalho ou pré-J precário, isso vai impactar diretamente a Previdência, a aposentadoria, enfim, lá na frente. Então, uma reforma, um modelo de contratação, ele joga para quem vai se aposentar lá para frente a expectativa de aposentadoria. Então, as narrativas não mudam muito, né? Começou com a narrativa de flexibilizar direito, isso a FHC fez muito, né? Tirou mais de 50 direitos dos servidores, avançou na emenda constitucional 18, se não me engano o número, de 98, 19, quase, de 98, mudou a legislação infraconstitucional com esse discurso, trabalhista também. Só que eles só mudaram a embalagem, o marketing, né? Agora é modernização e por aí vai, mas o conteúdo não é muito diferente do que se via. Então, essas narrativas estão dentro desse contexto e essa correlação. Então, você tem as agendas de disputa, quando eu comentei do orçamento público, e a reforma veio administrativa como solução da Câmara, né? Não compromisso com o Senado, né, mas mais da Câmara, né, de apresentar aí com o apoio dos empresários, você vir com as frentes parlamentares, mais 18 frentes parlamentares, empreendedorismo, agronegócio, enfim, livre mercado, tudo da iniciativa privada, né, com apoio das confederações patronais, para que esse tema fosse colocado, para que não se
os temas ligados à justiça fiscal, tributária, direitos e por aí vai. O governo, diga-se de passagem, melhorou um pouco o momento, mas o Congresso Nacional há uma organização muito grande desses setores. Eu digo que os servidores fizeram uma mobilização fundamental, porque teve vitória em duas frentes, não só a derrotada da PEC 32, que não entrou como debate dentro do GT, da reforma administrativa, porque poderia entrar como discussão lá dentro, então esse assunto foi retirado e se colocou para a discussão de apresentar uma nova PEC e projetos de regulamentação, e o fato que, tanto quanto ao tempo, que veja que só agora foi protocolada essa PEC, né? Então o grupo de trabalho queria apresentar isso já no meio do ano, foi apresentar já no final do ano. Toda a articulação que você tentou fazer para atrair o governo, que está contra, mas por um lado ainda está muito tímido nessa posição contra, poderia ser muito mais forte do ponto de vista desse assunto. E também, quando você olha no Congresso Nacional, até para pegar 171 assinaturas, que já tem mais de 10 pedidos de retirada de assinatura, veja que uma PEC ela pode cair se tirar metade mais uma das assinaturas. Mas esse contexto foi fundamental porque viu que há uma resistência, os líderes não conhecem ainda o assunto, isso a gente vai tratar mais para frente, mas foi uma vitória dos servidores em relação ao tempo. Né? Então houve pressão nos estados, houve pressão direto junto aos servidores públicos, né? Como entrou um assunto que também pega muito, que é a discussão de privilégio, então juízes, várias categorias fizeram uma pressão muito forte sobre os parlamentares também para tirar as assinaturas de apoio a 171 assinatura, mas como professores, enfim, todas as categorias foram pressionar, né, e de forma unida. Isso foi importante, porque a gente viu em outras reformas fragmentar, então, reforma da Previdência, cada um foi buscar diminuir os seus impactos, né? Que era um contexto diferente, início de legislatura. No assunto da reforma administrativa, até o momento eu não vi nenhuma discutir, não, vamos negociar a minha parte para avançar a proposta de emenda constitucional. Há um movimento bem unificado, enfim, em defesa do geral, que entende que a PEC ela desmonta o Estado, né? Do seu ponto de vista, traz sérios prejuízos tanto para o servidor como para a prestação do serviço público, né? Então a mobilização ganhou no tempo e no conteúdo, de certa forma, porque ele ainda recuou em vários assuntos. Que queria colocar na PEC lá o trabalho temporário, prevendo já na PEC com um período de 10 anos, hoje está em 5, e ainda com possibilidade de por mais de 10 anos, né? Então imagine, ia ser de fato aí que a PEC de fato perdia todo sentido. Então ele tirou, né, isso e recuou, e fez uma abordagem nova em relação à PEC 32. Ela não tem muita diferença. Quando você vê o grupo de trabalho do GT e vê a PEC 32, ele criou um bocado de eixo lá, 6, 7 eixos, os assuntos muito parecidos com a PEC 32. O fato é que ele só mudou um pouco a forma e criou um tal de um planejamento estratégico, né? Mas a gente vai comentar mais na frente. Então, quando fala em Congresso, e essa relação de pacto entre mercado e Congresso, não é muito de surpreender. Veja, isso aqui é um mapa que o DIAP faz, que é a radiografia do Congresso Nacional, que a gente avalia a origem dos deputados e senadores, né? Quanto à profissão, quanto às suas relações ou vínculos, se são empresários, são ruralistas e por aí vai, né? Então veja na Câmara dos Deputados. Hoje a gente divide em 3 eixos, um eixo econômico, um de profissionais liberais e um de servidores públicos, né? Veja o eixo de econômico, que são eles próprios que se declaram, tá? Os deputados e senadores. No TSE, lá quando eles vão homologar lá as candidaturas, né? Então, empresários, ruralistas e comerciantes são 186 deputados federais de 503, ou seja, 36%, né, da casa. Quando você olha profissionais liberais, são advogados, economistas, jornalistas, é 26%, 136. E a bancada de servidores que a gente coloca, a grande maioria são policiais militares. O DIAP até atualizou, a gente fez uma nova bancada de servidores, está até no site do DIAP, por estado, por partido, chega a 119. Então a gente pegou, são professores, são médicos, são quem é da assistência social, são bancários, né, são professores eu mencionei, enfim, são várias categorias, seja da justiça também, várias áreas que inclusive a gente divulgou, atualizou, porque era fundamental para fazer esse trabalho. Poxa, o cara foi servidor público de origem, né?
está pactuando, né? A gente sabe que há várias visões também, né, no serviço público, do seu ponto de vista de reforma, mas é maior quando você olha a origem, né? Tem uns que não se declaram como servidor, mas foram servidores, né, no início da sua trajetória profissional, mas não se declararam. Então a gente se debruçou para checar esse histórico. Mas veja que aqui são quase 60%, como fala em profissionais liberais, e isso tem no Congresso Nacional, esses setores, eles às vezes não está o representante lá que tem cota, empresa, que tem gleba de terra, que é o que a gente também identifica, eles elegem seus representantes, eles votam fielmente a essa agenda do setor. Então, 60% da Câmara são pessoas que, no mínimo, viu, podendo ser para mais a depender do assunto, quando você vê aquelas questões de interesse das empresas, etc., todas eles ganham, no mínimo 60% tem compromisso com essa agenda liberal. Ou seja, o caminho da pressão, da mobilização social é fundamental para buscar equilibrar esse jogo, né? Porque a gente não tem um Congresso fiel a isso. E aqui, Senado Federal, da mesma forma, eu vou passar para não... Acho que eu já até passei do tempo, talvez, mas acho que é importante contextualizar onde está inserido. Então, lá no seminário foi menor ainda o tempo, eu acho, né? Mas eles tiveram um pouquinho de paciência. Aqui, Senado, vou passar, mas o Senado a proporção é maior. E veja que o Senado é um ambiente, desde 2016 para cá, um ambiente mais equilibrado, do ponto de vista de debater um pouco o país, o Brasil, a agenda, do que a Câmara dos Deputados. Senadores por mais experiência, né? Conhecer mais do seu ponto de vista. Muitos foram governadores, já temos prefeitos, enfim, um histórico, né? Ministros. Tem de fato, mais cuidado em relação a debater pautas de direitos, e por aí, que pese que referendou reformas estruturais. Mas essas reformas elas poderiam ter sido mais aprofundadas no governo Bolsonaro, e foi o Senado que barrou, né? Eu não tenho dúvida, numa reeleição do governo Bolsonaro, já teria avançado uma série de reformas, porque você tem um Congresso Nacional que foi eleito para ser base dele. Veja que o partido dele chegou a quase 100 deputados na Câmara. A direita lá que cresceu são quase 250 deputados. Então, era uma correlação de forças que era para o derrotado, né? Não era para o presidente Lula, que teve que buscar uma articulação diferente. E bancadas informais, eu vou passar, que é também a classificação que o DIAP faz a partir do histórico de votação dos deputados, que corresponde também ao geral, né? Mas quando você olha aqui, você tem no Congresso Nacional, pelo menos metade de cada casa tem um compromisso com a agenda do setor privado. Eles colocam o desenvolvimento econômico como prioridade naquilo que vai votar. Veja a discussão do meio ambiente, veja várias discussões no Congresso Nacional, onde não houver ali desenvolvimento econômico, lucro, né, a questão mercadológica, eles não... Se houver custo para o Estado, que é um discurso, né, falacioso, eles já recuam em relação a esses assuntos do Congresso Nacional. Então, é importante ter feito um pouco essa introdução, do seu ponto de vista do contexto, porque é a correlação de forças, é a disputa que está dada, né? E essas alianças entre esses setores que estão bem representados dentro do Congresso Nacional e que impõem um desafio tanto para a gente, né, que defende uma pauta, o fortalecimento do Estado, né, políticas públicas, os servidores públicos, como também para o próprio governo, que defende essa agenda, mas ele foi eleito dentro de uma frente ampla, com vários partidos que pensam de forma diferente, né? Uma base baixa no Congresso Nacional, então ele fica muito na defensiva, que a gente chama, né? E não na agenda positiva, então ele fica muito na defensiva em relação ao que, do seu ponto de vista programático, que defende, né? E impõe uma série de dificuldades. Então, um grupo de trabalho para entrar basicamente na entrega e em alguns pontos dessa reforma apresentada. Eles apresentaram, né, o Pedro Paulo, o relator, e diga-se de passagem, o grupo de trabalho foi uma gambiarra institucional, né, em relação a isso, porque o ambiente correto seria discutir numa comissão especial, para ter mais acesso à sociedade, a participar, a debater de forma adequada nas audiências públicas, apresentar emendas ao texto num momento, né, mais adequado. Então, o grupo de trabalho ele foi centralizado entre Hugo Mota e Pedro Paulo.
E eu acrescento o Rodrigo Maia, que foi o ex-presidente da Câmara, que tinha total interesse, né, nesse assunto por representar o mercado, o setor financeiro e por aí vai. Ele foi apoiado por entidades de mercado, como eu mencionei. Veja que as entidades de servidores, seja centrais sindicais ou representantes de servidores, foi uma ou duas audiências, se eu não me engano. Tempo de fala curtíssimo, de 5 minutos. Não tinha conhecimento sobre o que era o conteúdo da reforma. Então, foi, de fato, um debate feito de forma centralizada para impor, de fato, um modelo que eles queriam para dar continuidade à PEC 32. Então, eles mencionaram que teve mais de 70 mudanças de proposta, mas, como você vê, são mais de 200 dispositivos alterados, né, da Constituição. Sem dúvida, é a maior proposta de mudança na Constituição comparada à PEC 32 e aquelas que tentaram em outro momento. Então, é uma mudança estrutural, não é uma mudança pontual, como se viu o FHC, que colocou lá, quando se fala em avaliação de desempenho, ele colocou, mas que seja regulamentado por projeto de lei complementar, né? Foram feitas várias tentativas, mas não avançou no Congresso Nacional. Então, sem sombra de dúvida, foi a reforma, do ponto de vista profundo e estrutural, de mudança do Estado. Então, quando se fala que ela tem a capacidade de mudar o Estado e redirecionar a capacidade, o concurso público, enfim, os servidores e os serviços, não é por acaso, é porque ela é uma mudança bem ampla, né? Foram apresentar 3 propostas, né? Uma PEC, né, que altera a Constituição, proposta de emenda à Constituição, 2 projetos de lei, sendo um que exige, não precisa de assinatura coletiva, e é a PEC, e esses projetos, para avançar, tem que votar a PEC, né? Tudo está condicionado à PEC, né, que seria a primeira fase, digamos assim, de votar esse projeto no Congresso Nacional. E depois os projetos de lei que regulamentam, né, alguns pontos, né, dentre eles, ele disse que a PEC propõe a adoção de mecanismos de governança e gestão com foco em resultados, né? O PLP, denominada de Lei de Responsabilidade por Resultados, detalha a aplicação dos princípios constitucionais propostos. O PLP que ele já até apresentou, Pedro Paulo, um projeto sobre isso, que é a lei de meritocracia, que ele já propôs, que regulamenta a avaliação de desempenho, né, no serviço público, que já está prevista, inclusive, na Constituição. Nós não precisaria de outra PEC, já que já há uma previsão constitucional em relação a isso. E o marco legal da administração pública, né, focado na gestão de pessoas, que traz aqui uma série de riscos, do ponto de vista de não só o que está já na PEC, mas a questão do planejamento da força de trabalho, concurso público, carreiras, né, estágio probatório e contratações, né, temporárias que regulamentam. Aqui eu vou passar, por conta do tempo, entrar nos aspectos mais gerais, acho que da proposta, que é fundamental. A PEC, a gente separou 12 pontos, que a gente chama relevante, né, em relação à proposta apresentada, né? Primeiro, limite de despesa com pessoal. Como eu mencionei que no serviço público, 90% do que é de concessão de serviço público é feito por Estado e município e mais por município. Então, a PEC, eu não tenho dúvida que vai impactar muito fortemente Estado e município na prestação de serviço público, né? E ele impacta mais ainda porque ele está impondo o regime, um limite de despesa com pessoal, que hoje vigora na União, para impor obrigatoriamente para Estado e município, que é esse novo, que ele chama marco arcabouço fiscal, né? Tem o teto, e se houver cumprir as metas, né, do ponto de vista de déficit, né, zerar déficit, por aí vai, você pode gastar um pouquinho mais ou não gastar um pouquinho mais, ter que reduzir. Então, ele impõe para Estado e município esse assunto, que já está muito claro, né? Já é um viés fazendário, orçamentário, para forçar um gatilho para que os estados e municípios promovam corte de gastos. E na ponta, né? Por que na ponta? Porque ele cria outro instrumento na PEC, o planejamento estratégico. E lá ele não fala em tirar direito, igual você via diretamente em que pese, que tem um dispositivo que trata das vedações para os servidores, em relação à progressão de carreira e por aí vai, a bônus e por aí vai, que está detalhado nessas vedações, mas ele cria o planejamento estratégico orientado para buscar forçar, né,
já de imediato, prefeitos, governadores e presidentes têm que aderir a apresentar esse plano, digamos, de trabalho, primeiro, para checar se, antes de fazer concurso público, se vai ter cargo obsoleto ou desnecessário, não tem conceito sobre isso. Então, pode, a depender do prefeito, do governador, presidente da República, achar que determinada área da educação, saúde, não é desnecessário e não precisa ter mais concurso para isso, definição. Inclusive aqueles que já estão com direito adquirido. Né? Também cria lá, como condicionante, sempre ver a questão da execução indireta dos serviços públicos. Ou seja, contrato temporário, terceirização, né, OS e por aí vai. Né? Então, ele deixa claro, também no planejamento estratégico, e coloca bem claro no texto que é para, o máximo, racionalizar e reduzir custos. Ver esses instrumentos de reduzir cargos, né, seja obsoletos ou não, ou aquilo que é possível colocar como execução indireta. Né? Deixa muito claro, nesse planejamento estratégico, que a escolha do gestor, antes de falar, eu preciso de concurso público, são 200 vagas, antes de ver essas 200 vagas, é ver o que é possível dessas para executar temporário ou prestador de serviço e até PJ. Né? Você pega município pequeno, até professor, várias áreas, não tem nenhum contrato de trabalho. Né? O município não recebe nenhum salário mínimo dividido. Eles criam lá uma bagunça imensa de contratos que não existem, né? Até muito município é mais contrato temporário, alguns, do que concursados, né? Os servidores. Isso pode pegar o site do próprio Ministério do Planejamento, do Tesouro Nacional, que eles têm os recortes do ponto de vista. Então, ele força esse planejamento estratégico exatamente para... ele disse, olha, eu não estou aqui cortando gasto direto, porque ele propôs isso na pandemia, não sei se vocês lembram da PEC de guerra, ele propôs cortar 25% do servidor de forma geral, né, para financiar isso. Então, ele força aqui que vai ter um plano estratégico para o que for possível, fazendo essa leitura, ser transferido para a iniciativa privada, a partir dos modelos de concessão ou transferência dessas atividades. Então, está muito claro em relação a isso. Concurso público, eu mencionei, então, está dentro desse contexto, né? Vão criar critérios, né, em relação a, principalmente, a principais diretrizes, avaliação do conhecimento e habilidade, enfim, exigências de dimensionamento prévio do quadro pessoal. Então, isso está dentro do planejamento estratégico, ele já força essas mudanças, priorizar carreiras transversais, cuja atuação abrange várias áreas de administração, né, o concurso unificado, né, que para a União, para Estado e município também, enfim, dentre outras mudanças, que até uma parte delas já está até em execução pelo Poder Executivo Federal. Né, quando você fala em carreiras transversais, na última mudança já economista, administrador, enfim, vai tudo juntar numa carreira única, né, em relação a esse assunto. Há divergências, que não dá para ser um modelo discutido para, por exemplo, ministérios para universidades ou outras, né, áreas. Então, é um assunto que preocupa, sob o ponto de vista que tem autonomia, né, a universidade tem outra, enfim, outra leitura sob o ponto de vista da distribuição, né, da necessidade de concurso público, né, para outras áreas. Então, a gente define uma série de regras, né, além disso, né, controle de limite de despesa com o pessoal, obriga-se provavelmente de cargos transversais, bem como a revisão contínua das estruturas administrativas, com o objetivo de eliminar, que eu comentei, cargos necessários ao objetivo. Então, depois, no planejamento estratégico, quando definir os parâmetros e atribuições do concurso público, ele reforça, né, essa tese. Contratos temporários de terceirização está dentro do que eu comentei sobre a lógica do planejamento estratégico. Veja que ele deixa bem claro aqui, permite a possibilidade de terceirização, contratos de tempo determinado e a restrição de concurso com a exigência de avaliação indireta, como mencionei para vocês, antes de reposição, conforme o projeto de lei. Então, o projeto de lei detalha isso, mas ele estabelece o planejamento estratégico na PEC, definindo esses parâmetros. Então, mesmo que não tenha aí a lei regulamentando, já vai, de certa forma, dar uma diretriz, sob o ponto de vista dos gestores, para implementar, né, já uma orientação geral na PEC de reduzir, né, de unificar cargos, de reduzir concursos, por aí vai. Então, ele já
já deixou o gatilho pronto, né, nessa discussão da emenda constitucional. Ele diz ainda, tem que ter um parecer técnico, que diz o seguinte, ó, a evolução do quadro pessoal nos últimos 10 anos e a projeção de diminuição, está claro na regulamentação, do número de servidores ou empregados públicos pelo mesmo período, considerando os prováveis vacantes de cargo ou extinção de contrato de trabalho. Análise de soluções disponíveis para otimização de estrutura organizacional, racionalização de rotinas administrativas e por aí vai, que ele estabelece uma série de regras também para redução. Né? O fato é que a gente não é contra a discussão, né, de reestruturação, de modernização, mas que passe por instâncias, né, de fato, dos próprios servidores, mesa de negociação, com o próprio Poder Executivo, para definir, de fato, essa discussão. Você veja que a PEC, a maioria do que ele propôs é inconstitucional, já começa por aí, a própria PEC, né, e a regulamentação e por aí vai. Então, não há um caminho diferente deles tentarem a pensar a PEC 32 que está em plenário ou outras PECs para legitimar, porque eles vão a pensar uma PEC que é do Executivo, né? Para legitimar, para, digamos, ter segurança jurídica. Mas mesmo assim é um assunto que começa no seu nascedouro com uma insegurança jurídica enorme, né? Aqui eu não vou entrar nem o que eles interferem, do seu ponto de vista de regra para Estado e município, né? Do seu ponto de vista de impor até a quantidade de secretarias, enfim, tira a autonomia administrativa, né, de Estado e município dos entes subnacionais. Então, ela já nasce com a série estágio probatório, não vou passar, mas mantém os 3 anos de avaliação, mas cria, quando vê o formato e a diretriz toda, os critérios de meritocracia e de avaliação condiciona também a questões orçamentárias. Não adianta, você vai passar o estágio probatório e se em algum momento já tem um teto de gasto, vai impor um novo teto de gasto, e se achar que, mesmo que fez o concurso, for desnecessário, ou no planejo estratégico for revisto no outro ano, não tem garantia da estabilidade ou de ser de fato efetivado no cargo. Então, tudo é condicionado à questão orçamentária, fiscal, fazendária da coisa. Então, a reforma, quando fala que ela mercantiliza, que ela individualiza, então ela perde, de fato, a sua importância como tem que ser uma política de Estado, independente de governo, serviço público, ele tem que ser permanente, independente dos governantes. Ela já vem ao contrário, né? Ela tem estimulado um controle maior de quem assume, né, governos para definir uma estrutura, né, ali na sua necessidade e reduzir cargos. Imagine uma pandemia, imagine outros problemas que é incerto, quando se vê no mundo e aqui, de ter mais esses problemas gerais, como é que a gente vai ter condições de enfrentar? Imagina uma lógica de uma reforma dessa se tivesse já sido implementada há 10 anos. Como é que a gente ia enfrentar uma pandemia? Como é que a gente ia dar respostas às questões sanitárias, de saúde e por aí vai? Então, às vezes a gente fazer o exercício, se ela já tivesse em vigor desse modelo, e principalmente hoje condicionado ao sistema político que a gente tem vivenciado com baixa qualidade, do seu ponto de vista de debater temas nacionais, né, isso seria um risco imenso, né? Então, plano de carreiras também promove uma série de alteração, em que pese que o STF também já avançou, né, do seu ponto de vista da estabilidade, do seu ponto de vista de carreiras, enfim, vários pontos, mas estabelece mudanças profundas do seu ponto de vista de carreiras, que é um impacto muito grande também. Imagine isso estando em vigor para vocês há 10, 20 anos atrás, o que seria essa discussão, mas estabelece mínimos níveis de carreira, né? O início, 50% do nível final de carreira. Se for pegar federal, não olhei municipal e estadual. Os que começam hoje vão começar com um valor inicial muito menor, R$1.200, R$2.000, R$3.000, dependendo da carreira. Quem ingressa vai ter uma diferença menor, ou seja, já vê que a linha é construída para reduzir gastos, né, e alongar, né, essa reposição, digamos assim, via carreiras, né? Então, se for pegar aqui, só pegar o exercício, como é que está a carreira daqui hoje e quem entrar com 50%, qual seria essa realidade? Então, isso eu digo sempre da reforma trabalhista e previdência, que você fazer o cálculo e mostrar o impacto no bolso para a sociedade é a melhor forma das pessoas se sensibilizar ao tema, né, do que a gente está falando.
Então, as progressões de carreiras, veja, eu vou finalizar, sempre condicionado a desempenho e orçamento, e meta orçamentária, que está dentro do planejamento estratégico. Então, imagina, o gestor criou metas, pressionou, entrega, e vai ter mais pressão, do seu ponto de vista de produtividade. Você tem hoje um apagão de servidor em várias áreas. Pode pegar executivo, universidade, precisa mais. Imagina a sobrecarga de produtividade e chegar quando vai ganhar um bônus ou alguma coisa, não tem disponibilidade orçamentária. Porque o orçamento virou uma bagunça, mas você tem um Congresso que disputa um lado, o mercado do outro lado, o Estado fica numa situação até vulnerável para defender os servidores. Porque há essa disputa e abocanha esses recursos. Imagina só se de fato vai cumprir, né, o próprio relator disse que ia ter lá um bônus, mas se não tiver disponibilidade orçamentária. E nem reposição da inflação, isso não está garantido aqui, tá? Como hoje se garante reposição, pelo menos, e algumas que é um mínimo, né? Pelo menos acho que a última negociação nem ficou longe disso, né? E ainda fracionado ainda o pagamento, exatamente. Aqui acaba de vez essa discussão, né? Para concluir, a remuneração também tem alteração, vai criar uma tabela única para valer de forma nacional, também vejo muita dificuldade na sua aplicação, força isso a ser criado em 10 anos, né? Aí aqui a proposta prevê ainda a proibição de aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeito retroativo, inclusive por lei, e ainda progressão, promoção inclusiva por tempo de serviço. O próprio Poder Executivo, para federais, já acabou com isso, ele condiciona a avaliação, né? A última mudança que teve nos reajustes já condicionou isso. Agora é diferente, uma coisa está na PEC, em uma visão de governo atual do que o que pode vir daqui para frente, né? Do ponto de vista de sucessão. Então, avaliação de desempenho, eu vou deixar para as perguntas no final. Direitos históricos, tem mudanças aqui, do ponto de vista como adicional tempo de serviço, aumentos com efeito retroativo, licença-prima, assiduidade está vedada, progressão exclusivamente por tempo de serviço, adicionais de periculosidade e salubridade por critério genérico não vai ter mais, né? Individual e documentada, cada servidor, extinção de paridade de aposentados, pensionistas com ativo conta verbas variáveis, né? Previdência já acabou, né? Do ponto de vista de valor de aposentadoria, então em relação também à questão trabalhista, bônus de resultado, como eu mencionei, depende de recurso disponível, né? Cargo, ponto de estabilidade do servidor, para fechar, é que ele cria tantas regras para não ter concurso, para não ter efetivação de servidores públicos, e que isso coloca em xeque, acho que o principal instrumento é uma política de Estado, que é o concurso público, que é a estabilidade. Então, ele força vários meios de concessão dos serviços públicos para a iniciativa privada, que isso coloca em risco o cumprimento, né, do caput da Constituição, digamos assim, né, que é entender educação, saúde, por aí vai, dar dignidade, né, para as pessoas de forma geral. A tramitação da PEC eu comentei, aqui para fechar, mas ela pode ter, o ambiente natural de tramitação é que ela seja despachada para a Comissão de Constituição e Justiça, e ela tem que ser despachada obrigatoriamente, ela não pode ir direto para o plenário. Isso é previsão constitucional e é precedente em todos os assuntos. Então, pelo menos uma comissão vai ter que passar. Agora, na comissão especial, que seria a segunda fase, que aí tem um tempo maior de debate, tramitação, que é no mínimo 10 sessões, para apresentar emendas, e no máximo 40 sessões, que pese que as 10 sessões têm que ser cumpridas, rigorosamente, porque é o prazo para emenda. Só que daí para frente pode ser antes ou depois, né, do prazo estabelecido para a comissão especial. Daí eles podem pensar sim, a PEC 32 ou outras PECs em plenário, mas tem que tramitar pela CCJ e depois votar em 2 turnos no plenário. O fato de não ter apoio do governo, retiradas de assinatura e até assinaturas, né, o efeito das eleições, você tem 3 semanas efetiva de atividade no Congresso Nacional. As 2 próximas semanas vão ser paradas, né? E você já entra na final para discutir orçamento, a questão de segurança pública, dentre outros temas da agenda urgente, principalmente orçamento, porque eles precisam aprovar o orçamento por conta da execução, até abril, por aí vai,
por conta dos limites, né, do seu ponto de vista de ano eleitoral. Então, o tempo é exíguo para discutir na Câmara e ainda tem o Senado Federal para discussão. Então, acho que o trabalho de pressão que vocês fizeram e a mobilização unificada dos servidores ajudou muito, do seu ponto de vista de, não só sobre o conteúdo, né, ter de fato batido, explicado, mostrado de fato os impactos para a sociedade, mas também político, né? Houve aí, veja que os próprios deputados do PL tiraram a assinatura de outros partidos mais à direita, tiraram por conta dessa pressão. O fato é que tem que manter a pressão vigilante, né? Mas do ponto de vista técnico hoje, eu vejo uma dificuldade imensa de votar na Câmara. Imagine, né, votar no outro ano eleitoral, que é um assunto mais... Então, minha avaliação é que eles estão deixando esse assunto aí vivo por uma reeleição do Lula ou quem, né, foi eleito, caso, né, não seja reeleito o presidente Lula, numa próxima legislatura. Está muito claro, porque é a única reforma que falta ser feita. Veja que as reformas estruturantes, trabalho, previdência, terceirização, teto de gasto, que hoje é difícil qualquer governo tirar, e privatizações de reverter, só falta essa administrativa. Então, uma pauta de luta que não vai se encerrar agora, não. Ela é longa, mas eu acho também que a gente vai ter que fazer o exercício de disputar ideias e disputar propostas. Acho que o movimento sindical tem que buscar sair da corda em relação a isso, seja via universidades, que tem um peso muito grande na formulação, na opinião, de pensar uma proposta efetiva dos servidores para disputar isso, inclusive até dentro do próprio governo federal, assim como no Congresso Nacional. Porque eu acho que se a gente não vier com proposta, a chance de esse assunto avançar e a gente só ficar reagindo, ela está muito claro, né, à vista, em função que é um tema que tenta ser votado desde 88. Então, muito obrigado, peço desculpa de ter passado o tempo, tá bom?